Meus amados, a graça e a paz, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra de Isaías 38 e respondendo a uma pessoa que quer entender a sentença de Deus. Amém? Em Isaías, capítulo de número 38, fala a história do rei Ezequias, onde Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, né? E Deus manda o profeta Isaías ir na casa de Ezequias, no palácio real, avisar para Ezequias que ele organizasse a sua casa, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque certamente morreria, né? Mas Ezequias é um homem temente a Deus e um homem que tinha uma história com Deus. E aqui vem um mistério. Deus mandou o profeta Isaías ir lá porque ele sabe todas as coisas. Na verdade, ele manda o profeta com uma sentença, mas no mundo espiritual há um show de sabedoria. A Bíblia fala: quem conhecerá a mente do Senhor, a não ser aquele que tem o espírito do próprio Deus. Então Deus ele quer dar um show de sabedoria, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12 que nós somos observados por multidão de testemunha. Então Deus não está contando a história para a humanidade, mas sim para seres celestiais, serafins, querubins, principados, potestades, ossos do mal, parte da luz e parte das trevas, porque ele é Senhor de luz e trevas. Ele mandou o profeta à casa do rei, entregar o recado para que o rei organizasse a sua casa, porque certamente ele morreria de uma enfermidade mortal. Mas Deus ele é sabedor do ontem, do hoje e do eternamente. Ele prepara o ontem, o hoje e o eternamente. Ele é o Senhor da história. E ele sabe o porquê que ele deu aquele recado. Na verdade, não é que Deus se arrependeu e protelou ali, dando mais dias a Ezequias. Não é isso. Na verdade, Deus já sabia que o homem, chamado Ezequias, iria chorar, iria louvar, iria orar e levar a Deus a lembrança. Olha, Senhor, eu te servi, eu fui reto, eu fui íntegro. Na verdade, Deus não revogou nada. Tanto é que a sentença de morte ela continuou. Deus deu mais 15 anos, mas esses 15 anos já estava na mente de Deus. Como assim? Ora, vamos olhar a história de Jó, aonde Deus via um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas em Jó capítulo número 1, verso número 6, diz que existia uma festa celestial e no meio dos filhos de Deus veio Satanás. E Deus faz uma pergunta, olha, presta atenção, Deus faz uma pergunta. Tem visto o meu servo Jó? Porque na mente do próprio Deus ele já sabe a resposta do demônio. Tem visto o meu servo Jó? Sim, aquele que tu não deixa tocar. Deus já estava instigando Satanás a tocar em Jó, porque ele é senhor de luz e trevas. Mas por que tocar em Jó? Porque o mal que Jó temia o sobreveio. Ele era íntegro, era reto, era temente a Deus, mas ele tinha um mal, ele era medroso. Todo dia ele sacrificava a Deus. E isso já não soava mais como oferta agradável a Deus, e sim como uma agonia espiritual e uma ansiedade por parte de Jó, aonde ele sacrificava pelos seus filhos. Assim tem muitos dentro da igreja que sacrificam muito por pessoas, mas Deus está tratando aquela pessoa. E aí você entra numa brecha que não é para você entrar. Então, vai e não toca, vai, toca, mas não mata Jó. E Satanás fez tudo aquilo com Jó, conforme capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó, aonde Satanás destruiu famílias, casas, bens e ainda colocou umas chagas sobre a vida de Jó. Deus ele é Senhor, sabedor de todas as coisas. No livro de Isaías 38, quando Deus dá uma sentença de morte ao rei Ezequias, é simplesmente para que no mundo espiritual seja dado um show de sabedoria, aonde a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Deus sabia do choro de Ezequias, porque Deus ele é o Senhor da eternidade. Para Deus não existe tempo. Ele tanto caminha para o passado como para o futuro.
Ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça. Ele não revogou a morte, mas ele está dando um show de sabedoria e contando uma história do mundo espiritual, aonde, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o rei Ezequias chorou. E ele sabia do choro de Ezequias. Louvou, glorificou, fez lembrança que, Senhor, como eu fui íntegro, como eu fui reto diante do Senhor. E antes que Isaías chegasse ao pátio, o próprio Deus, não, simplesmente para confirmar no mundo espiritual, fala, não, volta lá porque eu estou dando mais 15 anos de vida para Ezequias. É porque Deus, ele é o Senhor da sentença. Ele pode dar a data de uma bênção, ou de uma pancada, ou de uma morte. Quantas e quantas vezes Deus me revelou datas, né? Eu esperei 20 anos em Deus uma situação. E quando chegou esses 20 anos, ele começou de uma forma diferente, uma bênção de forma diferente. Mas na minha mente a bênção ia começar de outra forma. Mas ele começou de outra maneira. Então nunca é o que a gente pensa, nunca é o que a gente imagina. Amém? A Bíblia fala assim como pensou, assim é. Mas o tempo não é para mim. Eu não sou o Senhor do tempo e não sei o tempo que Deus vai fazer isso ou aquilo. Mas a promessa, ela começa a despontar, tanto para a bênção como para a maldição, vinda do próprio Deus, data, tempo, modo. Por isso que o profeta Salomão, ele fala, ó, atira o teu pão sobre as águas, né, em 7 direções. Você não sabe que dia há de colher, então você tem que entender direções várias, porque você não sabe como é que você vai colher da parte de Deus uma bênção, uma promessa. Você sabe tempo, você sabe datas, mas quando chega no tempo e na data, você não sabe de que jeito Deus vai fazer. Porque nunca é o que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Então, eu penso, eu imagino. Assim como eu penso, assim é. Mas o tempo e o modo cabe a Deus e não a mim. Então, essa sentença da vida do rei Ezequias, simplesmente ela continuou sendo uma sentença de morte. Porque lá no começo, que ele fala, prepara a tua casa, que certamente tu morrerás, ele não deu a data. Ele não falou o dia que Ezequias ia morrer. Mas o próprio Deus, 1000 anos é como a um dia na sua presença. Então, para ele, não interessa se vai morrer hoje, daqui a 15 anos. A morte é certa para todos. Amém? A minha mãe, eu estava orando e eu via um anjo bem negro, com cabelo bem branco e um vento batendo no cabelo assim de lado. Ele vinha por trás da minha mãe, segurava na cintura e subia de uma vez. E ali eu entendi que minha mãe ia morrer, mas minha mãe estava boazinha. E aí eu liguei para minha irmã Andréa, liguei para Maria, liguei para todo mundo e falei, ó, fica todo mundo em alerta, vamos orar, porque eu vejo que minha mãe alguma coisa vai acontecer e se a gente não orar, não entrar na intercessão, ela vai morrer. E minhas irmãs começou a orar e eu fui para o monte já de imediato e minha mãe boazinha. Uns 15 dias depois, o que aconteceu? Minha mãe foi acometida de um mal aonde ela ficou na UTI, né? E em estado gravíssimo. E ali, quando ela foi para a UTI, todo mundo foi para o hospital e eu fui para o monte orar. E eles falavam, vem para o hospital que minha mãe está morrendo. E eu falei, não, eu vou ficar no monte, porque se eu sirvo a Deus, ele vai revogar essa morte. Existia uma sentença de morte? Existia. Mas o tempo da morte Deus me revelou? Não. Então minha mãe teve que passar pelo funil. Amém? E aí, não é que ele revogou a morte. Na verdade, ele não me falou o tempo da morte. Mas minha mãe passou pelo funil da morte. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso. O tempo, ele tem que falar a data. Ele tem que falar sobre a morte. Ele tem que falar, não prepara a sua casa que tu certamente morrerás. Porque certamente morrerás, você pode morrer daqui a 25 anos. E você fica preparando a casa durante essa data. Mas se ele falar, certamente amanhã tu morrerás, com certeza ele vai te matar amanhã. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque ele é Deus de data. Entenda esse mistério pelo poder do nome do Senhor Jesus. Então, a minha mãe ficou ali, debaixo daquela situação, eu orando, e até que Deus me deu uma revelação. E ele falou, olha, não entra mais na brecha.
E eu vou dar alguns anos a mais de vida para sua mãe para que você contemple, mas da próxima vez não ore desta forma, porque eu vou levar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele fala tempo, ele fala modo, mas quando ele não fala, fica um negócio. A morte pode ser tanto hoje, como daqui a 15 anos, como foi na vida do rei Ezequias. Aleluia! Entenda tempo e modo. Amém? De que forma Deus revela uma morte? Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A graça e a paz, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz. Compartilhe, dê o seu like. Amém? Muitas pessoas têm que ter discernimento sobre tempo e modo da parte de Deus. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus.